Amados irmãos e irmãs, a todos minha saudação de paz e bem. Estamos aqui novamente para mais um programa Vivendo a Palavra de Deus. Hoje, para refletir o Evangelho para o 10º domingo do tempo comum, no 5º dia da nossa novena preparatória para a festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, nessa meditação do Evangelho, vivendo a Palavra de Deus, neste 10º domingo do tempo comum, nós ouvimos este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Esta pequena composição literária e catequética do Evangelho que hoje ouvimos se caracteriza por uma grande coerência. De fato, o que é chamado é um publicano, portanto, aquele que é considerado um pecador público. E, nesse sentido, poder-se-ia dizer um doente, no sentido do versículo 12, que só a misericórdia de Deus pode salvar. Meus irmãos, minhas irmãs, o chamado de Jesus ao Mateus publicano se transforma num dom de comunhão expresso no banquete em casa do pecador. Depois que Jesus chama o publicano, o pecador, segue-me, ele, como diz o evangelista, imediatamente se levantou e seguiu Jesus. Está aqui um elemento bonito do chamado de Deus. Quando Deus chama Mateus em seu filho Jesus, Mateus se levanta com prontidão e se coloca no caminho do seguimento de Jesus. E, para celebrar este encontro com Jesus, Jesus vai à casa de Mateus e ali encontra, obviamente, com os amigos de Mateus, muitos deles considerados também pecadores, porque cobradores de impostos, e Jesus convive com todos estes sem se deixar levar pelo preconceito da época ou pela discriminação por causa de sua condição de pecadores. Daí que alguns fariseus, muito presos à norma estrita das leis da época, viram isso e perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Vejam, meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós também sofremos deste mal dos fariseus, de nos incomodarmos quando, sobretudo, aqueles que têm fama de pecadores se aproximam de nós para conviver conosco. É um grande desafio, podemos dizer, quando nós nos deixamos levar por esse tipo de comportamento que discrimina, que exclui, que afasta as pessoas por sua condição ou, quem sabe, por suas opções. Jesus nos ensina no Evangelho que todos merecem uma chance, que todos têm o direito a, de fato, se sentirem amados por Deus. Todo ser humano tem, nesse sentido, a possibilidade de conversão, a possibilidade de escutar o chamado de Jesus: segue-me. Cada um de nós precisa sempre de novo escutar este chamado de Jesus: segue-me,
porque cada um de nós é também pecador, cada um de nós é também necessitado deste chamado, é necessitado dessa experiência do amor que nos olha nos olhos e nos convida a caminhar com Ele, que nos olha nos olhos e nos convida a seguir os seus passos. Mateus, o publicano, certamente jamais tinha experimentado esse amor de Jesus por ele. E quando Jesus, o vendo ali na coletoria de impostos, olha para ele e lhe convida, segue-me, aquilo provocou no seu coração uma revolução, porque ele experimentou-se amado. Antes, ele se experimentava julgado por todos, muitas vezes discriminado por todos, criticado por todos. Eis que Jesus olha para Mateus e vê um coração apto para a conversão, vê um coração aberto para a conversão, um coração aberto para a transformação. Cada ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é e sempre será, portanto, este terreno fértil para que, quando o chamado de Deus lhe acontece, possa ali fazer gerar bons frutos de conversão e de reconciliação. Vejam a palavra de Jesus respondendo à pergunta dos fariseus aos discípulos. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Que coisa bonita, meus irmãos, escutar de Jesus essa palavra. Quem tem saúde não precisa de médico, mas os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Vivemos num mundo em que nos acostumamos muito facilmente e incorremos neste risco, neste erro, de nos julgarmos uns aos outros, de nos considerarmos em algum momento melhores do que os outros. O Evangelho está nos dizendo que Jesus veio para quem é doente, para quem necessita de saúde do corpo e da alma, para quem necessita de salvação. Portanto, não nos caberia jamais realizar em nossas vidas, nas nossas relações fraternas, essa atitude de discriminação e de preconceito e até de separação entre pessoas que se dizem boas, pessoas que se dizem más. Não, na verdade, meus irmãos e irmãs, todos nós deveríamos nos colocar diante de Deus como necessitados da misericórdia, porque verdadeiramente o somos. Todos nós somos necessitados de misericórdia, todos nós somos necessitados de perdão, todos nós somos pecadores. Não podemos incorrer no erro de julgar os outros. Pelo contrário, devemos nos colocar diante de Deus como necessitados do seu perdão, de sua misericórdia e aprender com o coração manso e humilde de Jesus a amar sem medida, a também sermos capazes de oferecer o perdão, de oferecer a misericórdia. Que o Senhor nos dê a graça, neste 10º domingo do tempo comum, de experimentar na nossa própria vida a sua misericórdia e de nos tornarmos na vida dos outros também instrumentos de perdão, instrumentos de misericórdia. Vejam que coisa bonita acontece na vida de Mateus, quando Jesus o chama e ele se coloca disponível para seguir os passos de Jesus. Jesus entra na sua casa, se assenta à mesa com Mateus e junto de seus amigos, com os outros cobradores de impostos. É exatamente isso que acontece também com a nossa vida quando nós nos deixamos encontrar por Jesus, quando nós nos dispomos a seguir os seus passos. Ele vem ao nosso encontro, entra na nossa casa, na nossa vida, se assenta à mesa conosco e com os nossos. E através de sua presença, também os nossos amigos terão a oportunidade de fazer essa experiência, de se sentirem amados e chamados por Jesus Cristo à graça da conversão e da reconciliação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, aproveitando este momento do nosso programa, vivendo a palavra de Deus, gostaria de lhes recordar que estamos em pleno clima de jubileu, 3º jubileu em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Neste domingo estaremos vivendo o 5º dia da novena.
recordando que temos 5 celebrações da Santa Missa, sempre seguidas das orações da novena deste 5º dia. Lembrando que teremos missas no domingo às 6h30 da manhã, às 8 horas, às 10 horas, às 15 horas e às 18h30. E é um dia especial para a bênção para a juventude nesse domingo. Venham participar conosco. Nós acolhemos pela manhã o grupo que veio da Arquidiocese de Belo Horizonte, uma peregrinação com cerca de 100 pessoas, acompanhados do padre Eliseu Donizete, que é filho aqui da cidade de Capela Nova, próxima aqui a Lafayette, mas que atua no momento na Arquidiocese de Belo Horizonte. E teremos mais celebrações às 15 horas e às 18h30 do domingo. Venham participar conosco desses momentos bonitos do nosso jubileu. Aproveito para lhes lembrar que na próxima semana, na sexta-feira, nós temos um encontro marcado na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, com celebrações da Eucaristia desde as 4 horas da manhã até às 18 horas. E lembrando que às 20h30 teremos a solene entronização do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, nos lares, transmitida inclusive pela TV Lafayette e por diversas emissoras de rádio. Participem conosco, vamos nos organizando para viver bem esse momento de encontro com nosso Senhor. Fiquem com Deus, recebendo agora a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.